Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Pastor Max e eu quero te guiar hoje por esse estudo, o Evangelho de Satanás, como ele semeia joio no meio do trigo. Eu quero te mostrar como Satanás tem destruído algumas igrejas, separado muitos irmãos, divisões de teologia, mas também tem coisas sutis aí no meio, tá? Então fica ligado, porque esse e-book vai ficar disponível para você, ó. Tem todo esse conteúdo. Nós vamos falar hoje só de um tópico, tá? Como ele semeia joio no meio do trigo, mas tem se Satanás existe, a queda de Satanás, os 5 eus, disfarce de Satanás, tem um monte de coisa. Max, por que a gente vai falar do Evangelho de Satanás? Simples. A arte da guerra de Sun Tzu, ele foi um dos maiores guerrilheiros, um dos maiores comandantes. Ele dizia o seguinte: olha, você precisa conhecer tudo, as artimanhas e como age o seu inimigo para que você possa combatê-lo. Então eu quero mostrar aqui para você como o seu inimigo age para você na hora dos problemas, sacar como ele está lidando com a igreja, e então você possa manobrar e você possa sair vitorioso dessa batalha, ok? Mantenha os seus amigos próximos e os seus inimigos mais próximos. Nesse sentido, não é que você tem que andar com o diabo não, meu irmão. Tô querendo dizer para você, nesse sentido, você precisa conhecer como que ele age para você não deixar ele semear joio no meio do trigo, tá? Ele vai causar contenda e ele quer dividir a igreja. Veja, como é que você destrói aqueles grandes búfalos? Já assistiu aí, ó, Geographic Channel, National Geographic Channel, Discovery Channel, que você vê aqueles grandes búfalos no meio da manada, enquanto eles estão juntos, são fortes e os lobos não podem devorá-los, mas os lobos trabalham para afastar aquele grande búfalo da manada, porque dessa forma ele estará sozinho e uma vez sozinho será destruído. Então, ô crente, cuidado com esse negócio de tipo assim, eu não congrego, eu não vou mais para a igreja, eu sou a igreja do Senhor. Não, somos igreja, estamos conectados no corpo. Não existe uma perna por aí andando sozinho, fora do corpo, ok? Até existe um corpo sem mão, um corpo sem perna, mas não existe perna sem mão. Então, se você é uma perna, volta para o corpo de Cristo, você precisa congregar urgentemente, não procure mais uma igreja próxima da sua casa, foi isso que você ouviu a sua infância inteira. Eu quero dizer para você, procure uma igreja mais próxima do Evangelho de Cristo, tá bom? Porque eu quero também mostrar nessa série que nós vamos fazer diversos desvios doutrinários. Sabe o que é? O diabo se disfarça até de anjo de luz. Muito bem, mas esse anjo de luz não é um anjo angelical que vai descer do céu. Ali Paulo está falando de falsos pastores, e eu vou te mostrar o que a W. Pink disse, que nossos púlpitos estão cheios de falsos pastores, ok? Então vem com a gente, eu quero falar do Instituto Bíblico Discipular, também quero te dar um presente, fica até o final desse vídeo que você já vai se ligar e você vai ser extremamente abençoado. Olha só, a W. Pink é um grande escritor, ele é das nossas biografias aqui que nós levantamos para fazer estudo. Olha só o que ele disse. Os apóstolos de Satanás não são guardiões de bares, não são traficantes, eles não são pessoas que estão escravizando outras pessoas. Na sua maioria, eles são ministros da palavra de Deus e ordenados. Ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar uma régua aqui para vocês. Onde sumiu a minha régua aqui? Pronto, agora eu consigo puxar uma régua aqui. Isso, consigo puxar uma régua. Então, vamos lá. Aqui, eles na maioria são ministros ordenados. Milhares daqueles que ocupam os nossos púlpitos modernos não são mais empenhados em apresentar os fundamentos da fé cristã, mas se afastaram da verdade e deram ouvidos a fábulas. Paulo fala isso a Timóteo, né? Nos últimos dias as pessoas vão se afastar da verdade e vão dar ouvidos a fábulas, mas aqui eles estão falando de ministros. Olha o que a W. Pink diz. Em vez de ampliar a enormidade do pecado e expor as suas consequências eternas, eles fazem o quê? Eles minimizam o pecado, declarando que o pecado é meramente ignorância da ausência do bem. E em vez de advertir os seus ouvintes, fugir da ira vindoura, eles fazem de Deus um mentiroso ao declarar o quê? Que ele é muito amoroso e muito misericordioso para enviar alguém para o inferno. Meus irmãos, olha só, eu vi um grande expositor aí de uma igreja grande, ele é um grande, ele usa uma retórica muito boa, e ele fala assim: eu nunca enviaria o meu filho para o lago de fogo, para queimar eternamente no lago de fogo. Você enviaria seu filho para o lago de fogo? Então ele estava dizendo que Deus não torturaria ninguém, que Deus não mataria ninguém, que Deus não condenaria. Quem mais falou sobre o lago de fogo foi Jesus Cristo. Jesus fala assim: olha, não tema aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo e enviar a alma para o lago de fogo. Jesus fala: cuidado com isso, vocês convertam-se. Né? Aquele que crê em mim no último dia eu ressuscitarei, mas quem não crê em mim já está condenado. Jesus vai dizendo da condenação do homem. Jesus veio para livrar o homem do lago de fogo. E aí vem um cara no século 21 e descobre um evangelho que ninguém descobriu. E diz que as pessoas que falam que se você não aceitar Jesus, não se converter dos seus pecados, não se afastar do seu pecado, eles falam que você fica, torturam o crente hoje e aprisionam o crente no medo, mas a Bíblia explica disso, que você precisa se afastar dos seus pecados. Exatamente para isso que Cristo veio, para trazer luz onde havia trevas, para trazer uma metanoia, uma mudança de vida,
Por isso que Nicodemos, Jesus quando senta com Nicodemos diz assim, olha, é necessário você nascer de novo. Tudo bem, eu estou na sua casa, tudo bem, você é um mestre da lei, mas você precisa nascer de novo da água do Espírito. É ela que nos limpa, nos purifica, é ela que muda a nossa metanoia, a nossa mente, para também ter uma mudança de posicionamento. Então, com cuidado com essas falácias do século XXI, ok? Muitas pessoas vão dizer que Deus não levaria os seus filhos para o inferno. Realmente, Deus só é pai de quem Cristo é o Senhor. Se Cristo é o Senhor da sua vida, então você já se afastou desses pecados. Se Cristo não é o Senhor da sua vida, então você é escravo ainda do pecado. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. Decida-se hoje, porque se você faz a sua vontade é pecaminosa. A sua vontade vai levar para os desejos da carne. E se eu faço aquilo que quero, então me torno escravo dos meus próprios desejos. Mas se eu me torno escravo dos desejos de Cristo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que vai me levar em direção à minha salvação. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, Deus não levaria seus filhos ao lago de fogo. Realmente, filho não. Mas Deus só é pai de quem Cristo é o Senhor. Deus não é pai da humanidade toda. Deus não é pai de todos. Deus é criador de todos, ok? Mas a sua criação se revoltou contra o Criador e quis separação. Então Deus vai separar eles para sempre, ok? Então presta atenção. Deus só é pai de quem Cristo é o Senhor. Se Cristo é o Senhor da sua vida, então o pecado não é mais Senhor da sua vida. Se Cristo ainda não é o Senhor da sua vida, sim, você é uma pessoa que está fadada ao lago de fogo. Então, dizer que seus filhos serão queimando para sempre no lago de fogo, é inconcebível dele ver o filho dele queimando no lago de fogo. É porque ele está fazendo uma associação errada, ele está usando a lógica humana dele, sendo que a lógica de Deus é através da justificação de Cristo. Deus só é pai de quem Cristo justificou. Se você não se afastou dos seus pecados, se você vive voltando para as práticas do seu pecado e não tende a abandonar sua vida pregressa, possivelmente você é um forte candidato ao lago de fogo. Então, converta-se hoje enquanto há arrependimento, há tempo para nós. Olha só uma fala aqui do apóstolo Paulo em Romanos. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Romanos 10:3 é o que eu falei. Esse pastor está levando todinha a sua congregação a uma grande heresia. Eles não querem a justiça de Deus, eles querem sua própria justiça para que eles possam viver nos seus delitos e pecados. Olha também o que Paulo falou segundo os Coríntios, que encaixa muito bem, ó. Tá aqui em cima. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Não é muito de se admirar, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, quando fala assim, olha, o próprio diabo se transforma em anjo de luz, não é que o diabo vai se configurar num anjo de luz na sua frente, não é isso, meu irmão. O que ele está dizendo é que o diabo não vai colocar um anjo negro na sua frente, não vai colocar um anjo preto, um anjo mau na sua frente, ele vai colocar um cara bonzinho, um cara que tem uma boa retórica, um cara que vai te convencer, ele vai te dar 2, 3 argumentos maravilhosos e por inferência você vai conectar e falar, realmente faz sentido o que ele está falando, mas esse sentido é uma ótica e uma justiça humana, não é na ótica e na justiça divina. Quando nós temos os fundamentos das escrituras, então nós conhecemos o que é certo e o que é errado. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olha só. Então, quem é esse anjo de luz que o apóstolo Paulo fala? Não é se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Pastores, líderes, pregadores, youtubers, ok? E eu me coloco nessa seara também. Todos os dias eu preciso vigiar. Por que eu tô aqui ministrando para vocês? Porque eu passei um momento muito triste ontem. Uma pessoa entrou no grupo e começou a escrever um monte de coisa sobre judeu, sobre a antiga aliança, que os judeus é que estão certo e tal. E tudo bem, os judeus são merecedores, são carecedores da nossa misericórdia, das nossas orações também. Mas ele começou a colocar como se ele tivesse entendido a bola de cristal. E nós aqui, a escrever a igreja evangélica brasileira está muito afastada da realidade e precisamos voltar para as raízes judaicas, como se o povo judeu fosse o povo da verdade e tal. Traíram, condenaram, mataram Jesus Cristo, não se arrependeram de seus pecados, tiveram seu templo e sua cidade destruída. Ele ainda chama o povo judeu de santo, o Israel de Deus, porque nós fomos enxertados neles. Não entendeu as promessas, não entendeu que a oliveira não deu fruto, então Deus precisou mandar a videira, e agora nós estamos nele, e todo ramo que está nele é podado para que dê mais ramo, mas quem não é podado e está em Cristo, quem não dá fruto, então Cristo corta e lança fora. Então ele começou a trazer uma teologia totalmente judaica e tal, e tudo bem, nós podemos ter divergências, entendimentos diferentes, mas ele chegou num momento que ele falou assim, a palavra de Deus está adulterada, aí para mim acabou.
a palavra de Deus foi modificada ao longo dos séculos, a palavra possui grandes alterações, desvios e tal. Irmão, pensa numa pessoa que ficou extremamente irada, meu sangue ferveu. Naquele momento eu bloqueei o grupo, entrei para falar com a pessoa e falar, não, isso eu não vou admitir. Falar que a palavra de Deus foi adulterada é a mesma coisa que chama Deus de irresponsável. Todos os historiadores, inclusive pessoas que são ateus, eles acreditam que o livro mais bem preservado da história é a Bíblia Sagrada. O livro de Isaías que está na sua mão eu peguei nas colinas de Qumran, e é o mesmo livro de Isaías que foi encontrado nas colinas de Qumran. Eu vou pegar para vocês o Novo Testamento. O Novo Testamento, os autógrafos originais do Novo Testamento, eles são os mais confiáveis da história. E as suas cópias, porque a autenticidade de um texto, ele era narrado os stickers que ficavam nos papiros, mas muitos deles se perderam. Então, pelo número de cópias e pela a distância dos originais. E o Novo Testamento, já no primeiro século, ele já possuía mais de 7 ou 15 cópias. No Segundo Testamento, ele chegou a ter, no segundo século, ele já tinha mais de 70 cópias ou 100 cópias, uma coisa assim. Enquanto grandes escritos lá antigos, como Ilíada, de Homero e outros, tinham 3, 4 cópias. Então, assim, era muito, muito mais copiado e preservado os escritos, os manuscritos bíblicos, principalmente do Novo Testamento, do que qualquer outro livro da história. Então Deus levantou pessoas para fazerem isso. Agora, existe uma ciência chamada crítica textual, e essa ciência analisa os papiros, palimpsesto, que foram papiros apagados, e pequenas alterações de copista para copista. E eu posso dizer para você, o Novo Testamento tem menos de 0,7% de alteração. Menos de 0,3% de alteração. 99,7% do Novo Testamento inteiro foi copiado exatamente como o autógrafo original. O que eu quero dizer isso para vocês, meus irmãos, pegar essa 0,3 e tentar dizer que a palavra de Deus foi deturpada, foi alterada, tal. Isso aí, irmão, é exegese de YouTube, não conhece história, não foi estudar os manuscritos bíblicos, não foi estudar os historiadores de todos os séculos, não foi estudar como a arqueologia trabalha. Então ele pega meia dúzia de vídeo na internet e pronto, agora eu descobri o novo evangelho. A Bíblia foi adulterada, a gente não pode confiar nas escrituras. Olha o que ele fez, ele atacou as escrituras. Nesse momento meu sangue ferveu, eu entrei lá, bloqueei o grupo, conversei com todo mundo, a pessoa acabou saindo do grupo, obviamente depois eu reabri o grupo e falei, não, aqui não, a pessoa não vai entrar aqui causando baderna. O que ele fez naquele momento? Ele simplesmente semeou joio no meio do trigo. Então como que eu torno o grupo que está forte, fraco? Satanás entra no meio, lembra que eu falei de separar separar a manada? Então ele entra no meio, coloca lá no meio um lobo e vai separando a manada, e depois um búfalo separa, ele mata um búfalo, depois mata outro, e assim ele vai destruindo toda a manada de Deus. Somos fortes quando estamos conectados no corpo, somos fortes quando estamos juntos. Cuidado, porque o objetivo do evangelho de Satanás, tá? Um dos objetivos é semear joio no meio do trigo. Mateus 13, 24 a 30. Ele diz que aquele lavrador semeou a noite inteira o trigo, e ele estava muito satisfeito com a sua lavoura, então ele foi deitar, a alma dele regozijante, mas quando ele estava dormindo, veio o inimigo e semeou no meio o joio. Assim, irmãos, é a teologia liberal, é uma teologia que tenta voltar para práticas ritualísticas ou judaizantes, vamos dizer assim. Eu sei que essa palavra judaizantes pode soar um pouco pesado, mas cuidado com rituais. Nós amamos a palavra de Deus, nós fazemos vários estudos aqui dizendo anomia não, o fim da lei de Deus não. Esse é um termo que foi usado por Lutero. As pessoas estão abolindo a lei de Deus para dizer que Cristo já cumpriu tudo. A lei serve para apontar o pecado do homem, a lei de Deus continua existindo até hoje, além em forma de cerimoniais, guarda do sábado, alimentos que podem comer ou não, sacrifício de animais. Nós entendemos que Cristo ressignificou ali no monte, ali no Monte das Bem-aventuranças, né? Nós temos aí o Monte das Bem-aventuranças. Jesus amplifica, fala, olha, foi dito que se você deitar com a mulher você adulterou, mas se você olhar para ela impuramente você já pecou. Então Jesus dá um upgrade em algumas coisas, Jesus ressignifica bastante coisa, e nós entendemos hoje que Cristo é o nosso descanso, por isso que nós não descansamos, os cristãos não descansam no sábado. Paulo fala assim, olha, não vão ficar aí discutindo sobre o dia da semana, sobre o que comer, o que beber, ou o dia da semana. Se você foi chamado sendo judeu, permaneça judeu. Se você foi chamado sendo gentil, permaneça gentil. Então respeite os judeus convertidos a Cristo que guardam o sábado, e respeite também os cristãos que foram chamados não sendo judeus, e nós não precisamos fazer a circuncisão do prepúcio da carne do macho, nós não precisamos ter toda aquela ritualística, porque Cristo já
cumpriu toda a lei nesse sentido de cerimoniais, tá? Nesse sentido de cerimoniais, mas nós precisamos não matar, não roubar, não prostituir, enfim, guardar as leis de Deus. E não existe um dia para o cristão, nós todos os dias precisamos guardar, estudar a palavra de Deus, ajudar o próximo. E agora nós não damos somente o dízimo, nós damos a mordomia, ou seja, estar aqui servindo nesse vídeo, ajudar as pessoas na África, ajudar as pessoas, a gente não dá mais 10%, agora a gente cuida de toda a obra de Deus. Esse é o objetivo para nós na nova aliança, ok? Então, essa parábola do joio e do trigo é muito importante, porque o inimigo só consegue destruir se ele separa o povo de Deus. Aí ele nos torna mais fracos, ok? Das 27 cartas da nova aliança, 26 delas, meus irmãos, falam de heresia, falam de falsas doutrinas entrando no meio da igreja. A doutrina arianista, que vai colocar que Jesus é menor que Deus. E ó, tá cheio de canal hoje na internet falando isso, que Jesus não era Deus, e Deus formou Jesus. Então Jesus não pode ser Deus, Jesus é um Deus menor e outras coisas mais. Então por que essas coisas nos preocupam, meus irmãos? Porque Satanás, para destruir a igreja, para destruir o pessoal que está no mundo, ele já está no mundo, ele já está perdido. Ele só fica guardando essas pessoas que estão no mundo. Mas para destruir aqueles e ofender a Deus, aqueles que são de Deus, ele precisa semear joio no meio do trigo. Algumas coisas que Satanás faz que eu quero pontuar com vocês aqui, o disfarce de Satanás, tá? Por que a nossa preocupação com falsas doutrinas no meio da igreja, teologia liberal, teologia humanista, dizer que você é o coraçãozinho, o chuchu de Deus, não pregar sobre o pecado, não dar ênfase ao pecado como merece de verdade, tentar semear falsas doutrinas, dizer que a Bíblia foi adulterada, ofender a palavra de Deus e tal, porque todas essas coisas são os fundamentos da fé. Tira o fundamento e nenhum prédio resiste, ok? O disfarce de Satanás, ó, como o texto original nos lembra, Satanás é mestre em se disfarçar, se apresentando de anjo de luz, ou seja, cuidado com esses pastores que vocês idolatram, cuidado com esses ministros que vocês idolatram, ok? Cuidado, tenha muito cuidado, aprenda, conheça essa doutrina. institutobiblicodiscipular.com.br ou ibdteologia.com.br. Vai lá fazer nossos cursos, tem a sã doutrina, fundamentos da fé, o Espírito Santo. Vai conhecer isso, meu irmão, porque quando alguém atacar sua fé, você já vai saber que aquele cara é apenas um anjo de luz ou uma pessoa que está sendo usada pelo inimigo para semear joio no meio do trigo. Então a gente se preocupa assim com esses disfarces de Satanás. A meretriz e o cálice. Em Apocalipse 17 nós vemos a meretriz, ou seja, uma figura, um símbolo de falsas doutrinas, seduzindo os homens com o cálice. Você quer ver aí a meretriz do Apocalipse 17, que tem um cálice de tontear os moradores da terra, dentro da igreja? Você quer ver essa meretriz sentada? Teologia da prosperidade, coach, empreendedorismo de palco, falando que você é o chuchu do coração de Deus, Deus quer ver você prosperar, comprar seu BMW, carro. As pessoas querem a benesse dessa terra, elas não estão preocupadas com o reino de Cristo, que é espiritual, não estão preocupados com a vida que é vindoura, eles estão vivendo tudo ao máximo aqui nessa terra e agora, ok? Então essa é a meretriz que está sentado ali, às vezes, em muitas plataformas das igrejas, falando aquilo que seu coração quer ouvir. Cuidado com prosperidade na igreja, cuidado que você é o chuchuzinho do coração de Deus, tá? A palavra sempre nos confronta, sempre nos destrói. Olha os escritos de Paulo, olha os escritos romanos, vai ler toda a carta do Novo Testamento. Toda hora a palavra nos chama ao confronto. Palavra que não confronta, você deve, no mínimo, desconfiar. Apetite por ilusões. A própria descrição do cálice sendo bebido por aqueles que desejam, Apocalipse 17,4, revela o apetite humano por aquilo que, em essência, leva à perdição. As pessoas se deixam seduzir por falsas doutrinas, conforto, satisfação imediata, esquecendo-se dos verdadeiros caminhos. Meus irmãos, para concluir, nós precisamos ser chamados novamente à restauração da reforma, tá? O que significa isso? Olha o que Paulo fala a Timóteo. Mantém a forma da sã doutrina que em mim ouvistes, na fé, no amor que há em Cristo. Paulo também fala num trecho para Timóteo assim, ó, insta na sã doutrina, porque assim você tende a salvar a si mesmo e aqueles que te ouvem. O que Paulo está falando? Cuidado, volta para as escrituras, busque novamente cumprir essa palavra de Deus e cumpra a obediência e a vontade da palavra de Deus. Porque se você faz aquilo que você quer, você se torna escravo dos seus próprios desejos. Se você faz a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, então você é escravo de Cristo. E se você é escravo de Cristo, você é servo de Cristo, Cristo é o seu Senhor, então Deus é o seu Pai.
Amém? Olha só, eu quero fazer alguns avisos aqui para você. Esse e-book, ele é gigante, ele vai fazer parte do nosso estudo lá no Instituto Bíblico Discipular, o Evangelho de Satanás, como ele semeia joio no meio do trigo. Você vai poder pegar ele aqui, porque nós vamos falar se Satanás existe ou não, teologias que falam que Satanás não existe, que é só uma operação do pensamento mal, do homem e tal, a luta pela sã doutrina, batalha individual, Satanás está mascarando o seu evangelho no meio do evangelho de Cristo, 5 eus, disfarce, diversas outras coisas. Vou deixar um link aqui na descrição, você também poder acessar papocomdeus.com.br/estudos. Deixa eu ver se eu puxo para cá. É esse site aqui maravilhoso, que tem mais de 350 e-books que eu e o Uber já fizemos, e você vai poder baixar o Evangelho de Satanás. É só você chegar aqui, como tem um monte de e-book, né? Você vai digitar assim, ó, o Evangelho, ok? Deixa eu ver, o Evangelho, e vai aparecer vários aqui, tá? Aí você vai ver o Evangelho de Satanás, você vai clicar e vai fazer o seu download, vai poder estudar na sua casa. Formato de celular, tá? Fica em pezinho, você consegue ver. Então tá aqui, ó, Watchmani, uma vida dedicada ao Evangelho, o Evangelho de Satanás, Evangelho exclusivo. Nós vamos colocar aqui o Evangelho de Cristo, ele não é inclusivo, ele é um evangelho exclusivo. Nossa, Max, como que é isso, cara? Isso é uma heresia. Não, vai lá olhar. O Evangelho de Cristo, você quer fazer parte dele? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. Negar-se a si mesmo não é fácil, cara. Não é fácil, beleza? Quer fazer teologia gratuita, gratuitamente, não tem pegadinha não, tá? Aqui os 350 e-books são gratuitos, material da Academia de Teologia para vocês, para abençoar a vida de vocês. Sei que muitos de vocês não têm condição de ter esse material, e o Ministério do Papo com Deus, se você está chegando por aqui agora e não sabe, é ser gratuito. Então a gente entrega conteúdo gratuito para edificar e abençoar a vida de vocês, tá? institutobiblicodiscipular.com.br ou ibdteologia.com.br. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para fazer ao vivo para você. ibdteologia.com.br, você vai acessar lá e você vai ter mais de 17 ou 18 cursos, agora não sei de cabeça, ó. Tá vendo? Você vai poder clicar aqui, eu vou fazer login com a minha conta do Google mesmo, tá? Você vai logar lá e você vai poder fazer os cursos gratuitamente, tá? Clica, se matricula na que você quiser, no curso que você quiser. Tem um certificado de um instituto bíblico de verdade, tá? Então você vai poder fazer download do certificado no final do curso para edificar a sua vida. Ó, entrei aqui agora, eu tô aqui na home, tá vendo? Então você vai clicar aqui, vai ter todos os e-books gratuitos, sua plataforma de estudos bíblicos totalmente gratuita, e-book aqui, ó, gratuito, 350 e-books gratuitos. Ó, Espírito Santo, Sã Doutrina, Panorama da Reforma Protestante, Apocalipse, Restaurando a Aliança, um curso cristão para casais, tá? Para você dar aí na sua igreja, para você fazer com a sua esposa, se você quiser. Material filé que eu fiz aqui, que eu fiz para uma igreja e ministrei na igreja, foi uma grande bênção. Eclesiologia, tudo sobre igreja, dor e sofrimento, Éden restaurados. Ó, irmão, uma série, interpretação bíblica, quer aprender a interpretar a Bíblia? Nós fizemos aqui, ó, o Apocalipse, fizemos aqui imersões gratuitas, tá? Nós fizemos uma imersão do Apocalipse que tem, hoje, 59 vídeos. Segunda-feira saiu o último vídeo, 60 vídeos de imersão, mais de 20 horas, de videoaulas, tá? Maior conteúdo da internet, tá? Gratuitamente com um certificado de um instituto bíblico para você, ó. São 7 módulos para você fazer, abençoador. Olha outro curso que eu abri aqui, ó, Salvação Cristã, só tem 6 vídeos. Tá aqui Doutrina do Espírito Santo, 6 vídeos. Agora aqui, ó, Imersão do Apocalipse, nós fomos do capítulo 1 até o capítulo 22 e tem 60 vídeos para você se edificar. Aqui os nossos materiais, se você quiser comprar, você abençoa nosso ministério lá na África. Temos uma base missionária, estamos criando uma comunidade agrícola para alimentar mais de 100 famílias e levantar mais de 35 toneladas de alimento ano que vem. Precisamos de apoio. Se você quiser, você pode fazer parte disso. Acessa lá nosso site, tem lá as nossas missões, clica lá, chama a Vanessa, que é minha esposa, você também pode estar nos abençoando, tá bom? Espero que esse vídeo aqui tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.